Que a paz do nosso amado, bendito, soberano e majestoso Deus possa ser com você, meu amado irmão, e possa ser com você também, minha amada irmã. É com muito prazer, amor e humildade no meu coração que eu venho trazer um direcionamento da parte de Deus para mim e para sua vida nesse dia de hoje. Depois de um longo tempo sem trazer a palavra, depois de um longo tempo sem gravar vídeo, estava assim um pouco desanimado e entristecido, mas Deus sabe de todas as coisas. E o direcionamento que eu venho trazer para vocês é o mesmo direcionamento que Deus tem me dado e Ele trouxe no dia de hoje. Porque às vezes a gente comete pecados, às vezes a gente erra com Deus e a gente se sente tão pequeno, tão miserável. A gente se sente tão incapaz, a gente se sente tão, sabe, que a gente acaba se afastando da presença do Senhor, a gente acaba se afastando por muitas das vezes das orações, mas essas são as provações da vida. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida que talvez você tenha cometido ou ainda continue cometendo algum pecado que te machuca, que te faz perguntar se Deus continua te amando, que te faz perguntar se Deus ainda continua com os planos que Ele tem para sua vida, se Ele ainda vai realizar as promessas, se Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. E Ele me traz eu aqui nesse dia para te dizer que sim, Ele vai completar a boa obra na sua vida sim, porque independentemente do teu pecado, Ele conhece o teu coração. Porque infelizmente desde o pecado de Eva e Adão, a nossa carne ela é pecadora, então nós somos seres humanos. E Jesus Cristo sabe muito bem disso, porque Ele veio em carne para que a gente pudesse ser salvo. E Ele trouxe uma palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo 9, o versículo específico que eu vou falar é o versículo 15. Que antes disso Jesus Cristo tinha mandado Ananias e encontrar com o apóstolo Paulo, né, que antigamente se chamava Saulo. Mas o apóstolo Ananias, ele ficou se questionando e perguntando ao Senhor do porquê Jesus Cristo teria escolhido aquele homem. Porque ele conhecia a história do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, antes da conversão, e que ele era um grande pecador, que ele matava inocentes, que ele perseguia os cristãos. Então por que escolher aquele homem? Só que aí entra muito a palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que vai dizer: Deus não é o homem para julgar o homem pela sua aparência, mas Deus julga o homem pelo seu coração. A nossa carne, infelizmente, ela é pecadora, infelizmente a gente vai errar, até Jesus Cristo voltar, a gente vai pecar muito nessa vida, isso dói, isso machuca a nossa alma, isso machuca o nosso coração. Mas a verdade é que Deus sabe de todas essas coisas, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas intenções. Até mesmo quando a gente peca alguns pecados na nossa vida que a gente não quer cometer, mas a gente acaba pecando pelo desejo da nossa carne, por a gente por muitas das vezes não conseguir suportar aquilo, mas isso não faz com que a gente faça isso porque a gente quer, e Deus conhece isso. Então eu tô aqui neste dia de hoje para dizer para você: não se preocupe com o pecado cometido, porque se ele tá machucando você, se ele tá machucando o seu coração, você pode ter certeza que Deus sabe disso tudo. Ele me traz aqui para te dizer que não, Ele não vai deixar de completar a boa obra na sua vida por conta do seu pecado cometido. Não, Ele não deixou de te amar por conta do pecado que você cometeu. Porque você é apenas uma criança para o Senhor. Todos nós somos apenas uma criança para o Senhor. Ele é o antigo de dias, Ele é perfeito, bendito, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo de você nascer, Ele já conhecia a nossa história, cada passo dado. Porque você também é um vaso escolhido para o Senhor, assim como o apóstolo Paulo é um vaso escolhido para o Senhor. Então, da mesma forma como o apóstolo Paulo foi um grande perseguidor de cristãos, foi um grande pecador, um dia depois, quando ele foi convertido, depois que a luz do Senhor brilhou na vida dele, depois que o Senhor converteu a vida dele, ele também foi muito perseguido. Não é assim que funciona na nossa vida, tudo que a gente planta, a gente colhe. Só que diferentemente ele foi perseguido pelo bem. Assim é com você, assim é comigo na nossa vida também. Então é pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo que eu falo para você nesse dia de hoje, através da autoridade, da ousadia, da bondade merecida que Deus tem sobre a nossa vida, que Deus não deixou de te amar, Ele continua te amando. Eu estava abatido, eu estava entristecido, faz tanto tempo que eu não posto um vídeo, faz tanto tempo que Deus não trazia uma direção para mim, um vídeo para mim postar. Eu estava assim um pouco desanimado, entristecido, mas eu mantive a minha fé de que Ele traria, e hoje, para a honra e glória do Senhor, Ele trouxe esse direcionamento. Então, se porventura você permaneceu até aqui, glórias a Deus pela sua vida, porque sei que você também é um vaso escolhido do Senhor. E tenha certeza que assim como Jesus Cristo e Deus fez com o apóstolo Paulo, o pior dos homens, mas Deus, Jesus Cristo, tem o poder para fazer o pior homem se tornar o melhor entre eles, porque assim foi na vida do apóstolo Paulo. Então não vai ser os seus pecados quem vão medir o amor de Deus sobre a sua vida, mas o quanto você consegue se arrepender, o quanto você consegue se ajoelhar e reconhecer de que você nada é, de que você é uma pessoa miserável e que você sim depende do Senhor para ser alguém nessa vida. E muito mais do que ser alguém, mas conseguir ser uma pessoa boa.
Então, pelo santo nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço, meu amado irmão, que você volte para suas orações, que você não deixe com que o pecado traga isso e te afaste da presença do Senhor, porque isso é o que o inimigo quer para sua vida. Amém, que Deus abençoe grandiosamente, que Ele te ajude nessa caminhada. Eu sei que meus vídeos são muito longos, mas eu não me preocupo com a quantidade de pessoas que vão ver, com o alcance do vídeo, porque sei que todas as pessoas que Deus colocar neste vídeo são vasos valiosos na mão dele, e este é o meu ministério aqui nessa terra. Eu não tô aqui para encher o meu bolso de dinheiro, eu não tô aqui para ficar conhecido pelo mundo, tô aqui para fazer a obra assim como os apóstolos naquela época faziam, pregando nas cidades, nas praças, em todos os lugares que eles iam. Hoje eu não posso, não tenho condição de ficar viajando pelo mundo pregando o evangelho, mas sei que um dia eu vou. Então, enquanto isso não acontece, eu prego o evangelho, eu falo da palavra, eu trago direcionamento da parte de Deus aqui mesmo neste quartinho, onde por muitas vezes eu reguei com lágrimas, onde eu passei metade da minha vida depressiva, até um dia que Deus escolher me mandar para as nações. Então eu irei com toda autoridade e amor no meu coração, pois sei que eu farei um belo trabalho para o Senhor com o meu coração, porque sei que não mereço, mas Ele, com o poder dele, Ele pode fazer o pior homem se tornar o melhor entre eles. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Estou muito feliz por trazer mais um vídeo depois de muito tempo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, meus amados irmãos. Aleluia.